Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Uma marca dos eleitos de Deus. Sermão 35, pregado na manhã de domingo, 12 de agosto de 1855, na capela de New Park Street, Southwark, Londres, Inglaterra. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Isaías 48, verso 10. Quando viaja pelo país, você frequentemente notou que em diferentes pontos as velhas rochas aparecem sob o solo, como se elas nos informassem de que são feitos os ossos da terra e quais são as bases sólidas deste globo. Portanto, ao pesquisar nas Escrituras, você encontrará aqui instrução, encontrará admoestação, encontrará repreensão e encontrará conforto. Mas muito frequentemente, você descobrirá as velhas doutrinas como velhas pedras se erguendo em meio a outros assuntos. E quando você menos esperar, você encontrará eleição, redenção, justificação, chamado eficaz, perseverança final ou segurança da aliança introduzida, apenas para nos deixar ver quais são os fundamentos sólidos do Evangelho e quais são essas verdades profundas e misteriosas sobre que todo o sistema do Evangelho deve descansar. Portanto, nesse texto, por exemplo, quando parecia no capítulo pouca necessidade da menção da doutrina de Deus escolher seu povo, de repente, o Espírito Santo moveu os lábios do profeta e ordenou-lhe que expressasse este sentimento: eu te escolhi. Eu te escolhi por minha graça eterna, soberana e distinta. Eu te escolhi em propósito de aliança. Eu te escolhi de acordo com meu amor eletivo. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Bem, é muito bom que às vezes essas coisas sejam mencionadas quando menos esperamos, pois essas são coisas que tendemos a esquecer. A tendência de muitos, na época atual, é desprezar todo o conhecimento doutrinário e dizer: não nos importamos se uma coisa é verdadeira ou não. Esta era é superficial. Poucos pastores aram mais fundo do que a superfície do solo. Existem muitos poucos que entram no assunto interno do Evangelho e lidam com as coisas estáveis das quais nossa fé deve descansar. E, portanto, bendizemos e adoramos o Espírito Santo por ele tão frequentemente escrever essas verdades gloriosas para nos fazer lembrar que existe algo chamado eleição. Afinal, eu te escolhi na fornalha da aflição. No entanto, não vou me alongar sobre isso, mas depois de fazer uma ou duas observações preliminares, passarei a discutir o assunto da fornalha da aflição, sendo o lugar onde os escolhidos de Deus são continuamente encontrados. E a primeira observação que farei será esta: todas as pessoas na fornalha da aflição não são escolhidas. O texto diz: eu te escolhi na fornalha da aflição. Isso implica que pode haver, e sem dúvida há, muitos na fornalha que não foram escolhidos. Quantas pessoas há que supõem que, por serem provados, aflitos e tentados, são filhos de Deus, ao passo que não são? É uma grande verdade que todo filho de Deus está sob tensão, mas é uma mentira que todo homem aflito é filho de Deus. Todo filho de Deus terá uma ou outra provação, mas todo homem que passa por uma provação não é necessariamente um herdeiro do céu. O filho de Deus pode estar na pobreza, ele frequentemente está, mas não devemos inferir que, portanto, todo homem que é pobre é um filho de Deus, pois muitos deles são depravados e arruinados, blasfemando contra Deus e indo longe na vida da iniquidade. Muitos filhos de Deus perdem sua propriedade, mas não devemos, portanto, concluir que todo falido ou todo insolvente é um vaso de misericórdia. Na verdade, muitas vezes há alguma suspeita de que ele não é.
Um filho de Deus pode ter sua safra destruída e humilde se apodera dos seus campos, mas isso não prova sua eleição, pois multidões que nunca foram escolhidas por Deus tiveram o mofo e a febre tão bem quanto ele. Ele pode ser caluniado e seu caráter pode ser destruído, mas esse também pode ser o caso com o mundano mais perverso. Pois houve homens distante do Evangelho que ainda foram caluniados na política ou na literatura, na vida, na sua moralidade. Nenhuma tribulação jamais prova que somos filhos de Deus, a menos que seja santificada pela graça. Mas a aflição é o destino comum de todos os homens. O homem nasceu para ela, assim como as faíscas voam para cima, como diz o livro de Jó. E você não deve inferir porque você está com problemas, porque você é pobre, ou está doente, ou provado em suas mentes com aflições, que, portanto, você é um filho de Deus. Se você imagina isso, está construindo sobre uma base falsa. Você teve um pensamento errado e não está absolutamente certo quanto ao assunto. Gostaria hoje, se possível, perturbar alguns de vocês que podem ter colocado um curativo em suas almas quando vocês não têm o direito de fazê-lo. Eu lhes mostrarei, se puder, muito claramente que depois de todos os seus sofrimentos, você ainda pode, por meio de muitas tribulações, entrar no reino do inferno. Existe algo como, por meio da prova, ir ao abismo da perdição, pois o caminho dos ímpios nem sempre é fácil, nem os caminhos do pecado são agradáveis. Há provações no caminho dos ímpios. Há problemas que eles têm de sofrer, que são tão agudos quanto os dos filhos de Deus. Ó, não confie em seus problemas. Fixe seus pensamentos em Jesus. Faça dele o único objeto da sua confiança e deixe o único teste ser este: sou um com Cristo, estou apoiado nele. Nesse caso, quer seja provado ou não, sou um filho de Deus. Mas deixe-me passar por muitas aflições, e eu diria que, embora eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me aproveitaria. Muitos homens aflitos nunca foram filhos de Deus. Muitos de vocês, sem dúvida, podem se lembrar de pessoas em suas vidas cujas aflições as tornaram piores em vez de melhores. E de muitos homens pode-se dizer, como Arão disse: eis que coloquei ouro na fornalha e veio este bezerro de ouro. Muitos bezerros saem da fornalha. Muitos homens são colocados na fornalha e saem pior do que antes. Saem bezerros. Os homens passaram pelo fogo nos dias dos reis de Israel, quando passaram pelo fogo até Moloque. Mas o fogo de Moloque não os purificou ou beneficiou. Ao contrário, isso os fez piorar, os tornou dedicados a um falso Deus. Também nos é dito na palavra de Deus como uma certa classe de pessoas é colocada na fornalha e não obtém nenhum bem com ela, e não são filhos de Deus. Mas para que ninguém duvide do que eu disse, abram na passagem do capítulo 22 de Ezequiel, versículo 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são latão e estanho, e ferro e chumbo no meio da fornalha. Eles são até mesmo a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque todos vós vos tornastes em escória, eis que vos congregarei no meio de Jerusalém. Enquanto eles juntam prata e latão e ferro e chumbo e estanho no meio da fornalha para soprar o fogo sobre ela e fundi-la, então eu irei reunir você em minha raiva, em minha ira e em minha fúria, e vou deixá-los lá e derretê-los. Então você vê que há alguns que sentem a fornalha que não são do Senhor, alguns para os quais não há promessa de libertação. Há alguns que não têm esperança de que assim estão se tornando cada vez mais puros e mais adequados para o céu. Mas ao contrário, Deus os deixa lá como a escória é deixada, para ser totalmente consumida. Eles têm na terra o antegozo do inferno, e a marca do demônio está posta sobre eles em suas aflições, mesmo aqui no mundo. Que esse pensamento seja levado a sério por qualquer um que esteja construindo sua salvação em bases falsas. Aflições não são prova de filiação, embora a filiação sempre assegure a aflição.
Mas a segunda observação preliminar que eu faria é sobre a imutabilidade do amor de Deus para com o seu povo. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Eu escolhi você antes de você estar aqui. Sim, eu escolhi você antes de você ter um ser. E quando todas as criaturas estavam diante de mim, na massa pura da criatura, e eu poderia criar ou não como quisesse, eu escolhi e criei você um vaso de misericórdia designado para a vida eterna. E quando você, em comum com toda a raça, tinha caído, embora eu pudesse ter esmagado você com eles e enviado você para o inferno, eu o escolhi em sua condição caída e providenciei sua redenção. Na plenitude dos tempos, enviei meu filho, que cumpriu minha lei e a tornou honrosa e gloriosa. A glorificou. Eu escolhi você no seu nascimento, quando uma criança indefesa, você dormia no seio da sua mãe. Eu escolhi você quando você cresceu na infância, com todas as suas loucuras e seus pecados. Determinado a salvá-lo, observei seu caminho, quando, como escravo cego de Satanás, você se divertiu com a morte. Eu te escolhi quando, na idade adulta, você pecou contra mim com poder. Quando suas luxúrias desenfreadas te lançaram loucamente em direção ao inferno. Eu escolhi você, então, quando você era um blasfemador, e um blasfemador impenitente e arrogante, vivendo muito longe de mim. Eu escolhi você. Então, mesmo quando você estava morto em ofensas e pecados, você era meu. Eu te amei e ainda assim seu nome foi mantido em meu livro. Chegou a hora marcada, eu redimi você do seu pecado. Eu te fiz amor. Eu falei com você e fiz você deixar seus pecados e se tornar meu filho. E eu escolhi você novamente. Desde aquela hora, quantas vezes você se esqueceu de mim, mas eu nunca esqueci de você. Você se afastou de mim, você se rebelou contra mim. Sim, suas palavras têm sido excessivamente acirradas contra mim e você me roubou a honra, mas eu mesmo o escolhi. E agora que te coloquei na fornalha, você acha que o meu amor mudou? Sou um amigo de verão fugindo de você no inverno? Sou eu que te ama na prosperidade e te rejeito na adversidade? Não. Ouve estas minhas palavras. Você provado na fornalha. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Não pense então, quando você estiver em apuros, que Deus o rejeitou. Pense que Ele o rejeitou se você nunca teve nenhuma provação e dificuldade. Mas quando estiver na fornalha, diga: Ele não me disse isso de antemão. Tentação ou dor, diziam os versos, Ele não me disse menos. Os herdeiros da salvação, eu sei pela sua palavra, através de muitas tribulações, devem seguir seu Senhor. Ó bendita reflexão, deixe-nos nos confortar. Seu amor não muda, não pode ser alterado. A fornalha não pode nos queimar, nem o único fio de cabelo da nossa cabeça pode morrer. Estamos tão seguros no fogo quanto fora do fogo. Ele nos ama tanto nas profundezas da tribulação quanto nas alturas de nossas alegrias e exultação. Ó vocês que são amados dos amigos e de outros, quando teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te levantará. Você que pode dizer: quem comeu pão comigo levantou o calcanhar contra mim. Embora todos os homens te abandonem, diz Jeová, eu não farei. Ó Sião, não diga que você está esquecido de Deus. Ouça quando ele fala. Será que uma mulher pode esquecer seu filho que está amamentando, para que não tenha compaixão do filho que está no seu ventre? Sim, elas podem esquecer, mas eu nunca me esquecerei de ti. Eu te gravei em minhas mãos. Tuas paredes estão continuamente diante de mim. Alegre-se então, ó cristão, no segundo pensamento, que o amor de Deus não falha na fornalha, mas é tão quente quanto a fornalha e ainda mais quente. E agora ao assunto, que é este: o povo de Deus na fornalha. E ao discutir isso, devemos olhar e nos esforçar para provar o fato de que, se você quiser o povo de Deus, você os encontrará na fornalha. Tentaremos mostrar as razões pelas quais existe uma fornalha, e os benefícios da fornalha, e os contornos e confortos na fornalha. E que Deus nos ajude nisso. Se você quer as pessoas de Deus,
você deve geralmente procurá-las na fornalha. Veja o mundo em sua era primitiva, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eis que eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Qual deles é filho de Deus? Aquele que jaz ferido pelo outro, um cadáver sem vida. Aquele que acaba de entrar na fornalha da inimizade e perseguição do seu irmão. Esse é o herdeiro do céu. Algumas centenas de anos se passaram, e onde está o Filho de Deus? Há um homem cujos ouvidos ficam continuamente irritados com a conversa dos ímpios e que anda com Deus, sim, Enoque, e ele é o Filho de Deus. Desça ainda mais até chegar os dias de Noé. Você encontrará o homem de quem riem, sibilam, vaiam como um tolo, um simplório, um idiota, construindo um navio em terra firme, de pé na fornalha da calúnia e do riso. Esse é Noé, o eleito de Deus. Continue ao longo da história. Deixe os nomes de Abraão, Isaque e Jacó passarem diante de você, e você pode escrever sobre todos eles. Este foi o povo provado por Deus. Então desça para a época em que Israel entrou no Egito. Você me pede para descobrir o povo de Deus? Não te levo aos palácios do faraó. Não te peço que caminhe pelos majestosos salões de Mênfis, ou vá aos 100 portões de Tebas. Não os levo a nenhum dos lugares enfeitados com o esplendor, as glórias e as dignidades dos monarcas, mas os levo às olarias do Egito. Veja lá escravos sofrendo sob o chicote, cujo grito de opressão sobe ao céu. A contagem de seus tijolos é duplicada e eles não têm palha para moldá-los. Este é o povo de Deus. Eles estão na fornalha. À medida que seguimos nos caminhos da história, onde estava a próxima família de Deus? Eles estavam na fornalha do deserto, sofrendo privações e dores. As serpentes abrasadoras sibilaram sobre eles. O sol os queimava, seus pés estavam cansados, faltou-lhes água e faltou-lhes pão, e só foi fornecido por milagre. Eles não estavam em nenhuma posição desejável, mas entre eles, pois nem todos são os israelitas, aqueles que pertencem simplesmente ao povo de Israel, entre eles estavam os escolhidos, os que mais estavam na fornalha. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, contra quem o povo pegava em pedras para apedrejar. Esses eram os filhos de Deus. Estes foram distinguidos acima dos seus companheiros por serem eleitos da nação escolhida. Ainda vire as páginas abençoadas, passe por Juízes e chegue ao tempo de Saul. E onde estava o servo de Deus então? Onde está o homem a quem o rei tem prazer em homenagear? Onde está o homem segundo o coração de Deus? Ele está na fornalha, vagando nas cavernas de Engedi, escalando os rastros das cabras, caçado como uma perdiz por um inimigo implacável e poderoso. E depois dos seus dias, onde estavam os santos? Não nos salões de Jezebel, nem sentado à mesa de Acabe. Veja, eles estão escondidos de 50 em cavernas e alimentados apenas por pão e água. Veja aquele homem no topo da montanha, envolvendo-se em sua vestimenta desgrenhada. Antigamente sua morada ficava perto do riacho ondulante, onde os corvos lhe traziam pão e carne. Em outro momento, uma viúva e seu anfitrião, cujas únicas posses são um pouco de azeite e um punhado de farinha, na fornalha está Elias, o remanescente do povo escolhido de Deus. Percorra a história, não há necessidade de eu acompanhar isso. Caso contrário, posso contar-lhe sobre os dias dos Macabeus, quando os filhos de Deus foram mortos em número muito grande, por todos os tipos de tortura até então desconhecidas. Eu poderia contar a vocês sobre os dias de Cristo e apontar para os pescadores desprezados, para serem ridicularizados e se tornarem apóstolos perseguidos e assassinados. Posso continuar durante os dias do papado e apontar para aqueles que morreram nas montanhas ou sofreram nas planícies. A marcha do exército de Deus pode ser acompanhada por suas cinzas deixadas para trás. O curso do navio da glória pode ser traçado pelo brilho branco dos sofrimentos deixados no mar do tempo. Como um cometa quando avança em sua glória, deixando uma chama atrás de si por um momento,
a igreja deixou para trás chamas ardentes de perseguições, aflições e problemas. O caminho dos justos está marcado no seio da terra. Os monumentos da igreja são os sepulcros dos seus mártires. A terra foi arada com sulcos profundos onde quer que eles tenham vivido. Você não encontrará os santos de Deus onde não encontrará a fornalha acesa ao redor deles. Suponho que será assim até a última era, até que chegue o tempo em que nos sentaremos sob nossa própria videira e nossa própria figueira, ninguém nos deixando com medo ou ousando tentar fazê-lo. Ainda devemos agora esperar sofrer. Se não fôssemos caluniados, se não o alvo do ridículo, não nos consideraríamos filhos de Deus. Nós nos gloriamos por sermos proeminentes no dia da batalha. Agradecemos aos nossos inimigos por todas as suas flechas, pois cada uma carrega sobre elas provas do amor do nosso Pai. Agradecemos aos nossos inimigos por cada golpe, pois isso apenas corta nossa armadura e bate em nossa malha, nunca alcança o nosso coração. Agradecemos a eles por cada calúnia que forjaram e por cada mentira que inventaram, pois sabemos em quem cremos e sabemos que essas coisas não podem nos separar do seu amor. Sim, consideramos isso uma marca de nosso chamado, que nós, como filhos de Deus, podemos sofrer perseguição por causa da justiça. É um fato, eu digo, que você encontrará o verdadeiro evangelho na fornalha. Se me pedisse para encontrar o verdadeiro evangelho em Londres, proclamo que o último lugar que pensaria em procurar seria em sua enorme estrutura que ultrapassa um palácio de glória, onde se vêem homens vestidos com todos os brinquedos e requintes que os antigos e a própria prostituta da Babilônia uma vez amaram. Eu iria para um lugar mais humilde do que esse. Eu não deveria ir a um lugar onde eles estivessem o governo para ajudá-los e os grandes e nobres da terra para apoiá-los, mas geralmente deveria ir entre os pobres, entre os desprezados, onde a fornalha ardia, mas quente. Lá eu esperaria encontrar santos, mas não entre as igrejas respeitáveis e elegantes da nossa terra. Este é um fato, então, que o povo de Deus está frequentemente na fornalha. Agora, qual é a razão para isso? Por que os filhos de Deus chegam lá na fornalha? Por que Deus acha adequado colocá-los na fornalha? A primeira razão que tenho é esta, que é a marca da aliança. Você sabe que existem certos documentos que, para serem legais, devem ter um selo do governo colocado sobre eles. Se eles não tiverem este carimbo, eles podem ser escritos, mas eles não serão legais e não podem ser pleiteados em um tribunal. Agora, somos informados de qual é a marca da aliança. Existem 2 selos, e para sua informação, permita-me indicar o livro de Gênesis 15, capítulo 17, e lá você verá o que são. Quando Abraão estava deitado à noite, um horror de escuridão desceu sobre ele, e Deus fez um pacto com ele, e foi dito. E aconteceu que quando o sol se pôs e escureceu, eis uma fornalha fumegante e uma lâmpada acesa que passou entre as peças. Essas 2 coisas eram os selos que tornavam o pacto seguro. Uma lâmpada acesa, a luz para o povo de Deus, luz para suas trevas, luz para guiá-los até o céu. E ao lado da lâmpada, uma fornalha fumegante. Devo então desejar que você destrua a fornalha fumegante? Eu desejo me livrar disso? Não, pois isso invalidaria o todo. Portanto, irei suportá-lo de bom grado, visto que é absolutamente necessário tornar essa aliança válida. 2. Outra razão é esta: todas as coisas preciosas devem ser experimentadas. Você nunca viu uma coisa preciosa que ainda não tivesse sido julgada. O diamante deve ser lapidado e um corte duro que aquela pobre joia tem deve ser imposta a ela. Se fosse capaz de sentir dor, nada seria mais preocupante e duro do que aquele diamante iria sentir. O ouro também deve ser experimentado. Não pode ser usado porque é desenterrado da mina ou em grãos, como é encontrado nos rios. Deve passar pelo cadinho e ser removida toda a escória. A prata deve ser também provada, experimentada,
na fornalha. Na verdade, todas as coisas de qualquer valor devem suportar o fogo. É a lei da natureza. Salomão nos diz isso no capítulo 17 de Provérbios. O 3º versículo nos diz: o potenciômetro é para a prata e a fornalha para o ouro. Se você não fosse nada além de estanho, então não haveria necessidade do pote de filtragem para você. Mas é simplesmente porque você é valioso que deve ser provado e testado. Era uma das leis de Deus escrita no livro de Números, capítulo 31, versículo 23. Tudo o que permanece no fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. É uma lei da natureza, é uma lei da graça, que tudo o que pode suportar o fogo, tudo o que é precioso, deve ser provado. Esteja certo disso, aquilo que não será provado não vale a pena. Eu escolheria pregar nesta casa se achasse que ela não resistiria ao julgamento de uma grande congregação, mas poderia um dia desses vacilar e quebrar. Alguém formando uma ferrovia construiria uma ponte que não resistisse ao peso que poderia atravessá-la. Não temos coisas que resistiriam ao julgamento, caso contrário, não as consideraríamos sem valor. Aquilo em que posso confiar uma hora, mas descobrir que quebra na próxima hora, quanto mais eu quero e mais preciso, pouco me serve. Mas porque vocês são valiosos, santos, porque vocês são ouro, portanto, vocês devem ser provados. Pelo simples fato de você ser valioso, você deve passar pela fornalha da aflição. E quando Deus escolheu um homem e o colocou em Cristo, estar em Cristo tornou ele precioso. 3. Outro pensamento é este: o cristão é considerado um sacrifício a Deus. Agora, todo sacrifício deve ser queimado com fogo. Mesmo quando eles ofereceram as espigas verdes antes da colheita, disse que as espigas verdes devem ser secas ao fogo. Eles matavam um novilho e o colocavam no altar, mas não era nenhum sacrifício até que o queimassem. Eles matavam o cordeiro, colocavam a lenha, mas não havia nenhum sacrifício na matança do cordeiro até que fosse queimado. Não sabeis, irmãos, que somos ofertas a Deus e um sacrifício vivo a Jesus Cristo? Mas como poderíamos ser um sacrifício se não fôssemos queimados? Se nunca tivéssemos nos acendido o fogo do problema, se nunca tivéssemos sido acesos, deveríamos ficar ali sem fumaça, sem chama, inaceitáveis para Deus. Mas porque você é seu sacrifício, portanto, você deve ser queimado. O fogo deve penetrar em você e você deve ser oferecido como um holocausto completo, santo e agradável a Deus. 4. Outra razão pela qual devemos ser colocados na fornalha é porque, do contrário, não deveríamos ser como Jesus Cristo. Se você ler aquela bela descrição de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, verá que diz que seus pés eram como latão fino, como se queimassem em uma fornalha. Os pés de Jesus Cristo representam sua humanidade, a cabeça, a sua divindade. A cabeça, sua divindade, não sofreu como Deus. Ele não poderia sofrer como Deus, mas seus pés eram como latão fino, como se tivessem sido queimados em uma fornalha. Como podemos ser como Cristo, a menos que nossos pés também sejam queimados na fornalha? Se ele caminhou em meio às chamas, não devemos fazer o mesmo? Para que em todas as coisas ele seja semelhante a seus irmãos. Sabemos ser como Cristo, naquela augusta aparência em que ele virá a ser admirado por todos os seus santos. Devemos ser como ele quando virmos como ele é, e devemos temer ser como ele aqui. Não pisaremos onde nosso Salvador pisou, aí está o seu passo. Não deve o nosso pé preencher o mesmo lugar. Aí está o seu rosto, a sua face. Não diremos de bom grado, como dizem os versos: sua trilha eu vejo e vou perseguir, o caminho estreito até ele eu ver. Sim, avante, cristão. O capitão da sua salvação atravessou o vale escuro antes de você. Portanto, avante. Avante com ousadia. Avante com coragem. Avante com esperança, para que você possa ser como seu Salvador, participando dos seus sofrimentos. E agora, quais são os benefícios da fornalha? Pois temos certeza de que todas essas razões não são suficientes para Deus tentar ou provar seu povo, a menos que haja algum benefício derivado disso. Muito simples e resumidamente, então, um benefício obtido com a fornalha é que ela nos purifica.
foi muito gentilmente mostrado por alguns dos magistrados de Glasgow sobre uma das maiores obras de construção naval que eu já tinha visto. Eu os vi lançar certos artigos enquanto eu estava presente. Notei que colocaram o metal no cadinho e, depois de submetê-lo a um calor intenso, vi que despejaram como água nos moldes, mas primeiro removeram a impureza de cima. Mas a escória nunca teria chegado ao topo se não fosse pelo fogo. Eles não poderiam extrair a escória se ela não tivesse sido colocada na fornalha e derretida. Esse é o benefício da fornalha para o povo de Deus. Ele os derrete, experimenta e os purifica. Eles se livram de suas impurezas e, se pudermos nos livrar delas, podemos estar dispostos a sofrer toda a miséria do mundo. O homem que está gravemente enfermo pode parar um longo tempo antes de querer que o bisturi do médico seja usado nele. Mas quando a morte chegar ao seu lado, ele finalmente dirá: qualquer coisa, doutor, qualquer coisa, cirurgião. Se você puder ao menos acabar com esta doença, corte tão fundo quanto quiser. Confesso que tenho a maior antipatia pela dor, mas, no entanto, uma dor maior fará com que se aguente uma menor para aliviá-la. E como o pecado é uma dor para o povo de Deus, pois é um tormento cansativo, eles estarão dispostos, se necessário, a ter sua mão direita cortada ou seu olho direito arrancado, em vez de ter 2 olhos e 2 mãos e ser lançados na perdição eterna. A fornalha é um bom lugar para você, cristão. Isso beneficia você, ajuda você a se tornar mais semelhante a Cristo e está preparando você para o céu. Quanto mais fornalhas você tiver, mais cedo você chegará em casa, pois Deus não o manterá fora do céu por muito tempo, quando você estiver apto para isso. Quando toda a escória for queimada e o estanho acabar, ele dirá: traga aqui essa cunha de ouro. Não guardo meu ouro puro na terra. Eu guardarei com as joias da minha coroa no lugar secreto do meu tabernáculo no céu. 2. Outro benefício do forno é que eles nos deixa mais prontos para ser moldados. Deixe um ferreiro pegar um pedaço de ferro frio, coloque-o na bigorna e abaixe seu pesado martelo com uma força tremenda para moldá-lo. Lá está ele trabalhando. Ah, senhor ferreiro, você terá muitos dias de trabalho árduo antes de fazer qualquer coisa com essa barra de ferro. Mas, diz ele, pretendo golpear com força, golpear de verdade, e de manhã, ao meio-dia e à noite, este martelo estará sempre tocando na bigorna e no ferro. Ah, pode ser, senhor Blacksmith, mas nada resultará disso. Você pode feri-lo eternamente enquanto estiver frio e será um tolo por suas dores. A melhor coisa que você poderia fazer seria colocá-lo no forno, na fornalha. Então você poderia soldá-lo, então você poderia derretê-lo inteiramente e despejá-lo em um molde, e ele tomaria qualquer forma que você quisesse. O que nossos fabricantes poderiam fazer se não pudessem derreter o metal que usam? Eles não poderiam fazer metade das várias coisas que vemos ao nosso redor se não fossem capazes de liquefazer o metal e depois moldá-lo. Não poderia haver homens bons no mundo se não fossem por problemas, homens santificados. Nenhum de nós seria útil se não pudéssemos ser julgados, provados pelo fogo na fornalha. Tome-me como eu sou, um pedaço de metal áspero, muito áspero, severo e duro. Você pode me ensinar na minha infância e usar a vara. Você pode me treinar na minha idade mais adulta e colocar as dores do magistrado e o medo da lei diante dos meus olhos. Mas você vai me tornar um sujeito muito triste com todas as suas batidas e batidas. Mas se Deus me pegar nas mãos e me colocar na fornalha da aflição e me derreter na provação, então Ele pode me moldar à sua própria imagem gloriosa, para que finalmente seja reunido com Ele lá em cima para sempre. A fornalha nos torna fusíveis. Podemos ser melhor derramados, moldados e entregues às doutrinas quando tivermos sido, de alguma forma, provados, e incendiaremos outros. 3. Então a fornalha é muito útil para o povo de Deus, porque eles recebem mais luz lá do que em qualquer outro lugar. Se você viaja nas vizinhanças de Birmingham ou em outros distritos industriais à noite, se interessará pelo clarão de todas aquelas fornalhas.
é a própria iluminação honrosa do trabalho. Esta pode ser uma ideia fora do assunto, mas eu acredito que não há lugar onde aprendemos tanto e temos tanta luz lançada sobre as Escrituras como fazemos na fornalha. Leia uma verdade com esperança, leia em paz, leia com prosperidade, e você não fará nada disso. Seja colocado dentro da fornalha, e ninguém conhece que labareda brilhante está lá que não esteve lá na fornalha. E você será capaz de soletrar todas as palavras duras e entender mais do que você jamais poderia sem elas. 4. Mais um uso para a fornalha, e eu dou isso para o benefício daqueles que odeiam o povo de Deus. É que é útil para trazer pragas sobre nossos inimigos. Vocês não se lembram da passagem em Êxodo, onde o Senhor disse a Moisés e a Arão: tome para vocês punhados de cinza da fornalha, e que Moisés as aspergisse para o céu aos olhos de Faraó, e se tornará pequeno pó em toda a terra do Egito, e se tornará um furúnculo que romperá com manchas nos homens e nos animais. Não há nada que aflige tanto os inimigos de Israel como punhados de cinzas da fornalha que possamos lançar sobre eles. O diabo nunca é mais desprovido de sabedoria do que quando ele se intromete com o povo de Deus e tenta atropelar os ministros de Deus. Atropele-os, Senhor. Você o atropela. Você nunca irá machucá-los com tudo o que você pode dizer contra eles. Pois punhados de pó da fornalha serão espalhados para trazer praga sobre os ímpios por toda a terra. Algum cristão já sofreu perseguição? Realmente sofreu por ela? Ele realmente perde com isso? Não, exatamente o contrário. Ganhamos com isso. Você se lembra do caso da fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abednego e dos negócios de Nabucodonosor? Você se lembra que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais quente do que o normal, e disse a seus bravos homens, seus mais fortes, para amarrar estes 3 homens e lançá-los na fornalha. Lá vão eles. Eles jogaram 3 homens atados no fogo, mas antes que pudessem se afastar, é dito que o calor das chamas matou aqueles homens que os lançaram na fornalha. O próprio Nabucodonosor disse: não lançamos nós 3 amarrados na fornalha, 3 homens amarrados? Eis que vejo 4 homens andando livres no meio do fogo, e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Agora, apenas marque esses pontos. Nabucodonosor cometeu um grande erro e esquentou muito o fogo. Isso é exatamente o que nossos inimigos costumam fazer. Se eles apenas falassem a verdade sobre nós e apenas contassem nossas imperfeições, eles teriam o suficiente para fazer. Mas em seus esforços para derrubar os servos de Deus, eles aquecem o fogo muito quente. Eles fazem o que dizem cheirar, como dizia Roland Hill, muito parecido com uma mentira. Portanto, ninguém acredita neles. E em vez de causar qualquer dano, apenas mata os homens que nos teriam lançado no fogo. Tenho notado algumas vezes que quando sai um artigo desesperado contra qualquer homem em particular, suponha que o homem esteja certo. A pessoa que escreve o artigo sempre é prejudicada por isso, mas não o homem que é jogado no fogo. Faz bem ao homem caluniado. Tudo o que já foi dito de mim, como dos servos de Deus, me fez bem. Acabou de queimar os laços da minha obscuridade e me deu liberdade para falar a milhares. Além disso, lançar o cristão na fornalha é colocá-lo na sala de Cristo, pois eis, Jesus Cristo está caminhando com eles. Poupe-se de problema, ó inimigos. Se você deseja nos machucar, poupe-se do trabalho. Você pensa que é a fornalha. Não é. É a porta do céu. Jesus Cristo está lá e você será tão tolo a ponto de nos colocar onde gostaríamos de estar? Ó inimigos bondosos, para assim nos tornarmos 3 vezes mais abençoados. Mas se você fosse sábio, diria: deixe isso para lá. Se a coisa for de Deus, ela permanecerá. Se não for de Deus, cairá totalmente. Os inimigos de Deus recebem mais dano das cinzas da fornalha do que de qualquer outra forma. São tiros que matam onde quer que vão. A perseguição prejudica nossos inimigos. Não pode nos machucar. Deixe-os continuar, deixe-os lutar. Todas as suas flechas voltam contra si mesmos. E quanto a todo o mal que é feito contra nós, é apenas pequeno e leve em comparação com o dano que é feito à sua própria causa.
Esta então é outra bênção com relação à fornalha. Ela machuca nossos inimigos, embora não nos machuque. Agora, consideremos os confortos da fornalha. Os homens cristãos podem dizer: tudo bem nos dizer o que a fornalha fez de bem, mas queremos algum conforto nela. Bem, então, amado, a primeira coisa que vou dar a você é o conforto do próprio texto: eleição. Conforte-se, você experimentou com este pensamento. Deus diz: eu te escolhi na fornalha da aflição. O fogo está quente, mas ele me escolheu. A fornalha queima, mas ele me escolheu. Estas brasas estão quentes, o lugar que não ama este, mas ele me escolheu. Isso vem como um vendaval suave amenizando a fúria da chama. É como um vento suave soprando em nossas faces. Sim, este único pensamento nos coloca em uma armadura à prova de fogo contra a qual o calor não tem poder. Deixe a aflição vir. Deus me escolheu. Pobreza, você pode entrar pela porta. Deus já está na casa e ele me escolheu. Doença, você pode vir, mas eu terei isso ao meu lado como bálsamo. Deus me escolheu. Seja o que for, sei que ele me escolheu. 2. O próximo consolo é que você tem o Filho do Homem com você na fornalha. Nesse seu quarto silencioso está sentado ao seu lado alguém que você não viu, mas a quem você ama. E muitas vezes, sem você saber, ele arruma, afofa toda a sua cama em sua aflição e alisa seu travesseiro para você. Você está na pobreza, mas naquela sua casa solitária, que nada tem para cobrir suas paredes nuas, onde você dorme em uma cama miserável, você sabe que o Senhor da vida e da glória é um visitante contínuo. Ele frequentou, pisa aqueles pisos nus e, colocando suas mãos sobre aquelas mesmas paredes que você coloca, ele as consagra. Se você estivesse em um palácio, ele pode não ir até lá. Ele adora ir a esses lugares desolados para que possa estar com o seu povo no meio da fornalha. O Filho do Homem está com você, cristão. Você não pode vê-lo, mas pode sentir a pressão de suas mãos. Você não ouve sua voz. É o vale da sombra da morte. Você não vê nada, mas ele diz: não temas, eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou teu Deus. É como aquele discurso nobre de César: não temas, tu carregas César e toda a sua fortuna. Não tenha medo, cristão. Você carrega Jesus no mesmo barco com você e toda a sua fortuna. Ele está com você no mesmo fogo. O mesmo fogo que te queima, o queima. Aquilo que poderia te destruir, poderia destruí-lo, pois você é uma porção da plenitude dele que preenche tudo em todos. E se ele não pode ser destruído, então você jamais será. Você não vai pegar Jesus, então, pegar nele, tocar nele, então, e dizer: através de inundações e chamas, se tu me liderar, vou seguir para onde fores. Sentindo que você está seguro em suas mãos, você não rirá até da morte e vai desprezá-la e triunfar sobre o seu aguilhão da sepultura, porque Jesus Cristo está com você. Agora, queridos amigos, há outra grande fornalha além daquela da que estou falando. Há uma fornalha muito grande. A sua pilha é fogo e muita lenha. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, a acende. Há uma fornalha tão quente que, quando os ímpios são lançados nela, eles são como crepitar de espinhos debaixo de uma panela. Há uma queimação tão violenta que todos os atormentados em suas chamas passam o tempo gemendo, clamando, chorando e lamentando e rangendo os dentes. Há uma fornalha onde o verme não morre e onde o fogo jamais se apaga. Onde está, eu não sei. Acho que não está aqui nas entranhas da terra. Era triste pensar que a terra tem um inferno dentro das suas próprias entranhas, mas está em algum lugar do universo, porque o próprio Eterno declarou. Homem e mulher, você que não ama Deus, mas alguns anos o colocarão em uma jornada através do vasto desconhecido para descobrir onde é esse lugar. Se você morrer sem Deus e sem Cristo, uma mão forte o agarrará em seu leito de morte, e irresistivelmente você será levado ao longo da vasta extensão do éter, sem saber para onde está tendendo, mas com o terrível pensamento de que estás nas mãos de um demônio, que com uma mão de ferro está te carregando muito rapidamente. Ele mergulha você,
Ah, que queda foi aquela, meus amigos! Encontrar-se naquela terra desesperada de tormentos, que você nunca saiba, nunca conheça o que é isso. As palavras não podem falar sobre isso agora. Eu posso apenas evocar algumas emoções terríveis e terríveis. Só posso imaginar isso em algumas palavras curtas e ásperas. Talvez você nunca possa imaginar como eu não posso. Você gostaria de escapar. Há apenas uma porta. Você seria salvo. Só há um caminho. Você gostaria de entrar no céu e escapar do inferno. Só há um caminho. A estrada é esta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Acreditar é confiar em Jesus. Como um velho puritano costumava dizer, fé é reclinar-se completamente em Cristo. Mas é uma palavra muito difícil. Ele quis dizer, a fé está deitada em Cristo. Assim como uma criança está nos braços de sua mãe, a fé também está. Assim como o marinheiro confia em seu casco, em seu barco, a fé também confia no seu Senhor, mesmo no meio da tormenta de um mar muito bravio. Assim como o velho se apoia em seu cajado, o mesmo ocorre com a fé. Como posso confiar? Existe fé. Fé é um dom de Deus, produzido em nós, comprado pelo sangue de Cristo, para todos aqueles que o Pai deu a Ele na eternidade. Fé é confiar verdadeiramente. Confie em Jesus, Ele nunca o enganará. Como dizem os versos, aventure-se nele, aventure-se totalmente. Não deixe nenhuma outra confiança se intrometer. Ninguém, exceto Jesus, pode fazer bem aos pecadores indefesos. Assim você pode escapar daquela fornalha de fogo na qual o homem natural deve ser lançado. Deus abençoe a todos por amor do seu próprio nome. Amém, queridos. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim.
graça te chama. A minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo.